A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para mais um Improváveis. Gente, hoje eu aqui com minha irmã Carla de Deus. Hoje nós viemos apresentar uma mulher que também com uma história improvável, uma jornada de uma mãe atípica, mãe, esposa, que ainda tem a preocupação e o cuidado de estar explicando, mostrando a história dela, ajudando outras mães, que também tem um grupo de mães atípicas. Eu vou deixar ela se apresentar e ela explicar melhor, né? Úrsula, seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui hoje conosco. Fala um pouquinho aí pra gente. Obrigada, paz do Senhor para todo mundo. Sou Úrsula, sou obreira da Casa do Senhor, congrego no Ministério Céus Abertos Brasil, que por enquanto está em Figueira, mas a partir do dia 14 nós estaremos também inaugurando a nossa sede, que vai ser em Miguel Couto, sediada pelo pastor presidente Sandro Faustino e Elaine Carlos. E eu tenho o grupo, como você mesmo disse, né? Juntamente com a idealizadora do grupo, que é a Tânia Reis, né? Esse grupo começou com 2 pessoas e hoje nós somos mais de 317 famílias ali representadas, né? Para a honra e glória do Senhor. E dentro desse grupo eu caí de paraquedas, né? Já era um propósito do Senhor, porque eu sou mãe atípica, né? Eu tenho um filho de 18 anos, que é típico, que é o Liam. Sou casada com o evangelista Reginaldo. E tive o Nicolas aos 38 anos de idade. Hoje ele tem 6 anos. Ele é autista não verbal ainda. Usa fralda, ele tem as limitações dele. Está em investigação de deficiência intelectual. E quando fiquei 15 anos afastada do caminho do Senhor, né? Meu marido, ele era escolta armada, né? Aí teve um atentado, ele sofreu um atentado, tomou alguns tiros, tal. E ele me pedia sempre filho. A gente não estava na igreja ainda, não tinha voltado para os caminhos do Senhor, grava essa parte. E ele me pedia filho e eu falava, não vou te dar filho, porque eu não vou criar filho sozinha. Você com esse trabalho, não. Se sai hoje, não sei se você volta amanhã. E eu, não. E aí aconteceu esse atentado, como eu falei, né, que ele foi alvejado. E aí o médico falou para ele, ó, esquece esse trabalho. Então hoje ele tá pelo auxílio doença, né, tal, tudo mais. Teve que sair na marra desse tão sonhado emprego que ele gostava. E aí foi um processo, porque ele foi pra bebida, né? Ele na mente dele, ele se curou através da bebida, né? E eu achei que estava tudo bem, não estava observando isso. Eu falei assim, agora é o momento da gente ter um filho, já não está mais no emprego que eu falei. E aí tive o Nicolas, né? Engravidei. Engravidei antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia. E nesse processo tive um aborto espontâneo. Engravidei, tive um aborto espontâneo, porque quando eu tive aborto espontâneo eu fui descobrir que eu estava com mioma. E eu aos 38 anos, com mioma, falei, não vou conseguir fazer um tratamento, operar e ter a idade ainda saudável para ter outro filho. E foi um desespero, eu só chorava, porque eu queria muito ter aquele filho, eu desejava muito. E aí eu mesmo sem estar no caminho do Senhor, Deus tem misericórdia da gente. Uma amiga minha me ligou, Carla, um beijo, Carla. E ela falou assim, ó, na minha igreja vai começar uma campanha. Ela nem sabia do que estava acontecendo. Na minha igreja vai começar uma campanha. Você quer ir? E eu estava tão para baixo, tão desolada do que tinha acontecido comigo. Eu falei, Senhor, eu vou fazer essa campanha. Isso tinha passado alguns meses já, após o aborto. Falei, Senhor, e eu não consegui engravidar. Falei, Senhor, eu vou fazer essa campanha.
Só de eu falar pro Senhor que eu ia fazer essa campanha, que eram 7 sexta-feira. Não me recordo agora o nome da campanha, era alguma coisa relacionada à Vitória. Só de eu falar para Deus que eu queria fazer essa campanha, eu engravidei. Tá, glória. E aí eu fiz a campanha toda para agradecer. Sendo que antes de eu ter a confirmação que eu estava grávida, toda vez que eu ia beber, porque eu queria Deus, eu não queria Deus, eu queria um milagre, mas eu não queria a vida com Deus. Que eu fiz a campanha, mas Deus tem misericórdia. Ai, quando a gente está afastado do caminho, o Senhor não tem entendimento, a gente monta umas estratégias que Jesus tem misericórdia. E aí, deu branco de novo. Aquele chamado assim, eu quero a bênção, mas eu não quero o dono da bênção. Né? Se eu tomar um copinho de cerveja hoje, ou 2, Isso aí. Amanhã eu peço perdão. E aí, o que acontecia? Minha menstruação atrasava, e o que acontecia? Eu queria ir beber, mas eu não sabia se eu estava grávida. Aí, o que eu fazia? Eu comprava um teste e fazia o teste antes de eu ir pro bar. Uma loucura. Aí, dava negativo. Eu sei que se passaram mais de 1 mês e pouco, e 2 meses, sempre dando negativo. Eu já estava grávida. Eu fiz todos os tipos de exame de sangue, aquele que calcula o MI, aquele que aparece o positivo e negativo, nada. Quando eu falei que eu ia fazer essa campanha, eu comprei o último teste. Eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Mergulhei. Gente, na hora que eu botei assim, na urina, subiu 2,1. Vermelho ali. Falei, glória a Deus, glória a Deus. Aí eu fiz a campanha toda para agradecer ao Senhor. No final da campanha, dei meu testemunho, né? Mesmo estando fora do caminho do Senhor. Mas sempre eu tinha o temor do Senhor, mas eu ficava assim, eu não vou para a igreja porque eu gosto de beber, eu não vou para a igreja porque eu gosto da farra, eu não vou para a igreja porque isso, porque aquilo. Só que eu não estava fazendo mais nada daquilo. E eu botava motivo numa coisa que eu nem tinha mais prazer, porque o meu marido estava bebendo tanto que eu passei a enjoar da bebida só de ver ele bebendo. E aí foram se passando os anos, o Nicolas nasceu, foi o filho mais amado, desejado, planejado, e foi tudo perfeito para a honra e glória do Senhor. Foi um parto tranquilo. Só que Nicolas foi desenvolvendo, ele fazia tudo que uma criança típica fazia. Dava tchauzinho, mandava beijinho, fazia bichinho, vovó, papai, mamãe. E de repente, quando ele estava com quase 1 ano de idade, ele teve a famosa poda neural. A poda neural acontece muito no autismo. É um dos fatores que sinalizam, porque a criança ela não fica autista, ela já nasce autista. Umas demoram mais a mostrar os sintomas e outras já nascem já mostrando que são autistas. E o Nicolas foi com 1 ano e pouco. E aí, eu sou professora, né? Nunca lecionei, mas quando você faz formação de professores, você faz um estágiozinho em colégio de criança especial, eu tinha feito. E eu lembrei disso quando o Nicolas teve essa poda. Eu falei, gente, isso tá estranho. Tem alguma coisa que não tá legal. E aí todo mundo começa. Não, essa coisa é sua cabeça. Não, o menino não tá fazendo nada porque ele não quer fazer. Não, ele, garota, não tem nada não. E aí você começa a acreditar que realmente que não tem. E aí veio a pandemia. Na hora que o Nicolas mostrou realmente que ele precisava da ajuda, veio a pandemia, fechou tudo. A ordem era só ir ao hospital se estivesse morrendo, só emergência. Como que eu ia procurar um neuro, uma ajuda se não tinha? Né? Então eu tive que ficar durante aquele período, né, da Covid, né, da pandemia, vendo meu filho retroceder, né, sem poder fazer nada. E aí as coisas foram voltando depois, né, passou-se 1 ano, o Nicolas já ia fazer 2 anos, e começou as coisas a voltarem a funcionar, levei ele ao pediatra. E a pediatra, falei do relato que ele não falava, que ele não estava fazendo as coisas de desenvolvimento que uma criança típica fazia, que ele deveria estar fazendo. Ela falou, não, mãe,
Cada um tem seu tempo. Espera ele fazer 2 anos. Se eu sou a mãe que eu sou hoje, eu tinha pressionado essa médica para ela me dar o encaminhamento. Então eu convido você, mãe, se você tem alguma desconfiança que o seu filho tem algo e o médico e algum doutor vier falar para você cada criança tem seu tempo, não custa nada te dar um encaminhamento para você investigar. Então você persiste nisso, tá? Na época eu não persisti porque eu pensei assim, não, ele é médico, ele estudou para isso e sabe mais do que eu. Mas se é hoje, eu falo, não, doutor, só quero tirar essa dúvida, custa o senhor me dar? E faça isso, tá? Assim eu fiz, né? Ela pediu para esperar fazer 2 anos, eu esperei, voltei com 2 anos, ó, nada ainda. Aí ela me deu encaminhamento. Aí foi aquela saga para achar o neuropediatra. Na época, ele tinha um plano um pouquinho inferior, né? Demorou alguns meses para poder encontrar, encontrei. Aí o doutor falou, olha, provavelmente está no espectro autista. Gente, é devastador. Porque eles estão acostumados a atender vários casos como esse. Então, eles entregam o diagnóstico ou a desconfiança deles assim para você, mas você não está esperando. Não tem aquele atendimento humanizado. Lógico que tem alguns neuropediatras que são realmente, né, voltados com esse olhar de ter um cuidado para falar, mas a maioria joga aquela situação no teu colo e bola para frente. E aí, eu fiz todos os exames que pedia, né? Fiz o exame de Bera, que é para ver se que às vezes a mãe está desconfiada que o seu filho não atende. Ele não olha para mim quando eu chamo. E às vezes a criança tem algum problema de audição, às vezes não tem nada a ver com autismo. Então, alguns doutores pedem para fazer o exame de Bera, que vai, dependendo da idade da criança, vai sedar a criança e vai fazer esse exame para ver se a audição da criança está perfeita. Aí pediram também mapeamento cerebral, para ver se tá ok, e ressonância do crânio. Também estava tudo ok. E aí, nesse processo, cheguei na igreja que eu estou hoje, né? Com um diagnóstico, sem saber o que fazer. Eu não sabia, gente, nem como orar pelo meu filho. Por quê? O autismo, ele não é uma doença. Como que eu vou orar pedindo cura se não é uma doença? Não é uma doença. Então eu ficava super confusa sobre isso. E assim foi a minha vida. Desesperada entre consultórios e entre terapias, porque eu mudei de plano, que aquele plano não funcionava mais para mim, não comportava o que o Nicolas precisava. Mudei de plano de saúde sem saber como, mas aí eu já estava com a minha vida com Deus, né? Deus vai dando cada dia um passinho para você ir, vai te colocando no meio de pessoas certas, até que você chegue no local que você precisa. E aí o doutor passou para ele 7 terapias. Eu não tinha vida. Era terapia de segunda a segunda e 1 hora de cada terapia. Foram 7 terapias diferentes por semana, não é por mês, gente, é por semana. Então, eu tive que pedir conta do meu trabalho, que eu trabalhava. Eu era secretária de um consultório odontológico. Eu amava a minha profissão, eu tive que renunciar a tudo. Deus já tinha falado que ele ia me tirar daquele local, que ele queria uma outra coisa, mas eu não estava entendendo. Quando começa a acontecer as coisas, a fluir, que hoje eu vejo o propósito que Deus tinha na minha vida. E aí, eu cheguei num consultório, eu acho que eu estava com uma cara assim tão desesperada. Sentou uma mãe do meu lado, começou a conversar comigo, isso que a gente faz muita amizade em recepção de consultório de terapia, né? Terapia, o que mais tem, E aí, enquanto seu filho está lá fazendo a terapia, você vai puxando assunto com a mãe do lado, a mãe do lado puxa com você, essa mãe sentou do meu lado. Foi muito de Deus. Eu quase não falo com ela, mas eu queria mandar até um beijo para ela, Cleene. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, você participa de algum grupo de apoio, algum grupo de mães de autista? Aí eu falei, não. Ela, você quer participar de um? Falei, quero. Ela, peraí que eu vou pedir a ADM para te adicionar. Entrei no grupo. E ali, gente, é um grupo maravilhoso, assim, que assim, Deus começou a me moldar através desse grupo, né? Eu não entrei como ADM, eu não comecei do começo como ADM. Deus foi
fazendo com que as coisas acontecessem, que hoje eu sou ADM, uma das ADMs. E toda hora, eu me apaixonei tanto de ter ali, ver gente como a gente, porque você é um mundo à parte, né? Que assim, o autismo, assim, ele é muito solitário, entendeu? Porque a palavra autismo, quem não conhece, assusta. Eu falo assim, que o autismo, ele revela quem tá na sua mesa. Isso aí. Porque muitos se levantam da mesa, né? Muitos se levantam, vão embora e muitos chegam também. Muitos chegam também. É como se o Espírito Santo estivesse selecionando aqueles que têm que estar perto de você e que não só te abraça, mas abraça o seu filho também. Exatamente. Né? Aí o autismo revelou quem estava na minha mesa, quem não estava e quem iria entrar na minha mesa. Revelou também quem era amigo de colega, quem era família de parentela e assim por diante, né? E daí a gente começou esse processo com o Nicolas e eu me apaixonei por esse grupo, né? Comecei a conversar e me identifiquei de cara com a Tânia. Gente, eu sou muito desligada. Eu entrei no grupo, mas eu nem pesquisei quem era a ADM. Eu me identifiquei com a Tânia, que é a idealizadora, porque ela que mais falava, ela estava muito presente ali e tudo eu perguntava para ela, mas eu nem sabia que ela era ADM, porque eu estava tão fora de mim ainda. E aí toda hora, quando eu soube que era ela, a gente se encontrou numa clínica, que nossos filhos faziam terapia na mesma clínica, a gente nem sabia. Um dia nossos horários se coincidiram, a gente se encontrou ao vivo, né? E ali foi uma amizade que tá sendo assim pra vida. E aí toda hora eu chamava ela no PV durante esse tempo. Tânia, conheci uma mãe, coloca essa mãe. Tânia, conheci outra mãe, preciso, coloca essa mãe. Tânia, não sei o que. Ela, Úrsula, quer saber? Você vai ser DM também, junto comigo. Me chamou para ser DM junto com ela. E ali ela tava o grupo foi tomando uma proporção tão grande que ela teve que recrutar outras mães. Sendo que dessas mães, gente, foi um propósito. O grupo começou chamando-se Mães Atípicas de Nova Iguaçu. Só que tem muito grupo chamado Mães Atípicas de Nova Iguaçu. Então, Deus revelou para ela que o nome deveria ser Projeto Atos. E assim, ela mudou o nome, Projeto Atos. E aí ela recrutou mais 6 mulheres para ajudar. Nós somos o total de 7. 7 mulheres abençoadas que, assim, no meu momento de solidão, elas que, sabe, uma apoiou a outra ali de cara. Hoje a gente tem um grupo que é só das ADMs, que a gente direciona o que está precisando, e ali a gente conversa. E dali começou a surgir propósitos. Aí tivemos a ideia, deve ter o quê? Não tem nem muito tempo, a gente sempre orou, mas esse propósito deve ter menos de um mês. Já que somos 7, das 7, cada uma vai trazer uma palavra. Uma vai ficar responsável por um dia da semana para trazer uma breve pregação. Não sou pregadora, fico muito nervosa. E aí tá sendo um trabalhar de Deus para poder destravar aquilo que tem mãe que é tímida e sabe, tá sendo assim muito prazeroso. Depois que a gente começou a se posicionar mais, as portas se abriram sobre a causa, entendeu? Através desse grupo fomos convidadas para montamos a Comane, que é outra coisa à parte. A Comane é Comissão de Mães Atípicas de Nova Iguaçu, porque dentro desse grupo tem mães que são do SUS, tem mães que é do plano e tem mães que são do particular. Então, tem mães de cada polo. CAPS, CASF, então a gente pegou cada mãe para poder cada uma levar a demanda daquele lugar que está precisando. A gente vai ter a doutora Ludmila, que é responsável, a gente leva as demandas, olha, isso aqui está funcionando, isso aqui não está... Porque quem vai falar melhor do que a pessoa que está usando aquele serviço? Exatamente. Não é verdade? Então está sendo assim muita bênção de Deus. E assim, depois disso, para completar mais ainda, eu comecei a ir com a Tânia através com a Tânia na OAB de Nova Iguaçu, onde nós fomos convidadas pela doutora Fátima
que é a presidente da comissão de direito da pessoa com deficiência da OAB de Nova Iguaçu. E assim, não para. O trabalho não para. E assim, a gente posta lá no grupo, tem palestra, porque nada para uma mãe bem informada. Nada pode parar uma mãe bem informada. Quando você sabe qual é a lei que abrange, que o seu filho precisa, tudo mais, você sabe como você ir atrás do direito dele. Então tem palestra. A gente não vive só dentro da bolha do autismo. A gente tem no grupo mãe com criança com microcefalia, mãe com síndrome de Down. E são várias patologias, vários transtornos, TOD. Então a gente não está só dentro disso. A gente não está dentro da bolha. A maioria é mãe de autista, mas a gente não está só para isso. E as pessoas vêm até mim às vezes achando que eu dou conta de criança. E o meu propósito pode ser, Deus, a futura Deus pertence, mas o meu chamado é acolher mãe, entendeu? Aquela mãe que um dia, como eu cheguei no grupo, desesperada, procurando uma ajuda, hoje eu sou uma mãe que senta, acolhe. Quando eu vou colocar uma mãe no grupo, eu chamo ela no PV, mesmo que outra mãe, olha, eu conheci uma mãe, você pode colocar ela no grupo? Eu chamo no PV, explico como é que é o projeto, porque o nosso projeto não é um espaço físico, onde tem muitos projetos aí, nada contra esses projetos, mas o nosso objetivo não é ter um espaço físico de montar, não sei, por enquanto ainda não. O nosso projeto é Mães Acolhendo Mães, nós somos apartidários, Mães Acolhendo Mães, levando troca de experiência, informação, acolhimento. E a gente pede, eu chamo a pessoa no PV, quando a pessoa pede para entrar no grupo, explico como é que é o projeto e falo, ó, aqui a gente não vai pegar a sua demanda assim, ele está precisando disso e disso no SUS. Que tem gente que está mal informada, chama a gente no PV e pergunta assim, tô precisando de terapia ocupacional, tô precisando de fono. A gente também tem nossas demandas, que também é mãe, é uma ajudando a outra. Nosso lema é ninguém solta a mão de ninguém. Mas a gente não vai, eu costumo falar até clichê um pouco, eu vou falar. Falar assim, olha, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. O grupo é para isso. Vai dar vara, né? Isso aí. A gente vai fazer dessa forma. Falar, olha, o que eu preciso para entrar na regulação? Aí você vai assim, esse é o caminho. Como é que eu quero tentar pegar o LOAS do meu filho. Olha, quando eu fui, a minha experiência foi essa, essa e essa. Antigamente o grupo, quem falava mais eram as ADMs. Hoje já chegou num nível que a gente fica só no privado, assim, falando no nosso grupo que é das ADM, fala, olha, tá fluindo, a gente não precisa de falar, elas mesmas estão trocando informação entre elas mesmas, entendeu? E dentro disso tudo a gente tem a pontinha do evangelho, porque o grupo não se limita só a pessoas evangélicas, a gente está ali para um ID maior, ali tem pessoas de todas as religiões, então a gente tem que saber como é que fala, como a gente vai atrair, exatamente, como a gente vai chegar. E não é todo dia que a gente não vai empurrar Jesus de goela abaixo a ninguém. Então tem que ser com muita sabedoria, muita cautela. É o sal, né? Isso. Dá sabor, né? Isso aí. E dá sede. Dá sabor na hora certa, nem salgar muito, nem deixar de colocar sal, né? E aí, eu acredito que Deus vai chamar vocês para Déboras, mães de joelho, filhos de pé. Né? Porque eu ia te perguntar, e vou te perguntar, porque no seu momento improvável, você tem, além do Nicolas, você tem outro... De 18 anos. Você tem um de 18 anos. Então, você não esperava passar por esse momento. Nunca. E aí, você vai dizer para essas mães, né, até meninas novas, mães também mais maduras, que não tiveram essa experiência e quando se deparam com essa situação, muitas não querem ficar com a criança, deixa com a mãe, deixa com um ente querido, porque ela assusta essa criança... Então, assim, você, graças a Deus, você teve essa... você já tem um chamado, né? E muitas mulheres não entendem isso e abandonam. E essa criança é tão especial quanto um filho, né? Porque as pessoas acham assim, esse filho como é que eu posso dizer a palavra certa? Não é bênção na minha vida, é bênção sim. Só que nós temos que saber lidar com essa situação. Então, fala para essas mães, né, que nesse momento que chegou essa criança nos braços dela, ela abandonou
e que não era para abandonar, porque Deus, ele vai dar algo pra gente e nós vamos saber lidar com essa situação, igual você fez. Você procurou conhecimento, se uniu com mulheres que te deu consolo, que te deu orientações, e você tá aí ajudando outras mães. Fala um pouco para essas mães aí. E entrando nessa pergunta, junto dessa pergunta que a Carla está te fazendo, mães que o marido, às vezes é marido ou namorado, abandonam, ela descobre o problema da criança e ela ainda desconta toda a frustração na criança. Isso aí. Acontece muito isso. A gente tem mãe. E eu costumo também falar uma coisa, gente. Quando eu vou falar com essas mães, falo, olha, que tem mãe que se sente envergonhada até de perguntar, quem tá chegando agora no grupo, de perguntar ali, né? Eu falo, olha, se você não se sentir à vontade, pode me chamar no PV, seja a hora que for. Porque, gente, depois que eu acolhi a primeira mãe, é um sentimento que, assim, eu tive muitos anos dentro de uma caverna. Porque, assim, quando o diagnóstico do Nicolas veio para mim, porque eu idealizei um filho perfeito. E o Nicolas foi totalmente ao contrário daquilo que eu idealizei. E aí, eu me frustrei, eu entrei na caverna, eu fiquei depressiva. E as pessoas, quando me viam na rua, não sabiam o que estava acontecendo. Porque a pessoa depressiva, ela sorri. Quando ela tá na rua, ela não mostra. Muitas não mostram, algumas mostram. E aí eu entrei na caverna, não tinha forças para sair. Eu só queria ficar deitada. E aí, quando eu comecei a me reerguer, e eu comecei a acolher a primeira mãe, aquele sentimento foi tão bom, sabe, tão prazeroso, que eu falei, meu Deus, isso é tão bom ajudar os outros, porque o Nicolas, ele veio para isso, porque eu era uma pessoa muito egoísta, sabe, eu era uma pessoa muito egoísta, o Nicolas veio para ele foi como... Você aprendeu, tá aprendendo com ele, né? Aprendendo, literalmente aprendendo tudo com ele, tudo do zero. Deus usou o Nicolas para me moldar, entendeu? E ver beleza no simples. Aprenda a ver beleza no simples, gente. Que às vezes o mundo tá tão doido. E assim, não queira amar. O amor de verdade, não só sobre pessoas atípicas que eu tô falando. As pessoas estão acostumadas a amar só se são amadas. Entendeu? E no autismo não tem isso. Eu falo, eu te amo pro meu filho, ele não fala de volta pra mim. Mas eu sei que ele me ama. Entendeu? E Deus usa ele profundamente, gente. As pessoas podem, assim, falar, nossa, ela tá floreando. Eu não tô aqui pra falar que o autismo é um mar de rosa, que não é. Só quem vive sabe como é que é. Tem dia que é uma calmaria, mas tem dia que é um mata-revolto. E é assim. E o Nicolas, Deus usa profundamente ele, porque tem dia que eu tô pra baixo, e esse dia é normal. Se permita se sentir isso. Porque hoje eu levanto mulheres, mas eu também tenho meu dia que eu entro na caverna como Elias, eu fico lá, eu não posso permanecer na caverna, mas eu posso entrar, ficar lá, respirar e sair, pegar um fôlego e sair. A caverna não é lugar para você morar, é para você pegar um fôlego e sair, porque eu não sou super mulher. Tem dia que eu durmo e eu falo, Senhor, eu sou mãe de autista, como é que vai ser? Tem dia que eu acordo, eu falo, cara, que eu sou mãe de autista, vamos botar a camisa, vamos lá, vamos correr atrás do direito. E tá tudo bem, é isso. Se permita sentir. Na Bíblia tem mais ou tem 28 tempos, tem tempo para todas as coisas. Então, Eclesiastes 3. Entendeu? Então tem tempo para chorar, tem tempo para se alegrar. E isso é normal, é ser humano. Se permita viver a estação que você está vivendo. Entendeu? E o apoio da família é muito importante, né? Teu esposo, o teu filho de 18 anos também. Olha, famílias atípicas, vocês vão ter que aprender a se reorganizar para vocês terem uma vida de qualidade. Lá em casa tudo é dividido. Eu tenho um dia que eu
porque eu cozinho um dia sim, um dia não, porque pode dar conta de terapia, dar conta das demandas desses projetos, ao qual eu falei, desses 3 projetos. Então, o meu marido me ajuda, o meu filho me ajuda. Se é coisa que não tem como eu levar o Nicolas, o meu filho, eu procuro resolver as coisas à tarde, porque o meu filho de 18 anos fica com ele, ou o meu marido fica, e assim a gente vai levando, é um ajudando o outro. Aí meu filho, mãe, hoje eu tenho pizza com meus amigos. Aí eu olho, não, vai, hoje é sua vez. Você tá liberado. Isso aí, é um ajudando o outro. Aí às vezes ele fala, mãe, mas como assim que não sei o que eu falo? Filho, nossa família é uma família diferente. Aqui todo mundo tem que ajudar todo mundo. Se cada um fizer um pouquinho, não fica pesado para ninguém. E outra coisa, não só para famílias atípicas também, que eu costumo falar, mas mais para as famílias atípicas. O casal, né? Quando tem um casal, porque na maioria, 90% das mães são solo, né? Certo. Que o pai, ele não costuma entender o que é o autismo. Mas aquele pai, o pai que fica, organiza um dia para você sair com a sua esposa. Nem que for para tomar um sorvete na esquina, sem falar de filho. O casal, ele tem que ter esse momento. Um momento para eles, tem que ter um momento de sair. Também a vida também não é só terapia, só médico, não, gente. Hoje, eu sou obreiro da casa do Senhor. A mãe se limita muito, a mãe atípica, ela se limita muito de não fazer as coisas por conta do filho. Não coloque seu filho como empecilho para você realizar as coisas que você quer realizar na sua vida, ou para você fazer a obra do Senhor. Porque quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E eu resolvi que eu não vou ser uma pessoa que eu não vou dar desculpa. Eu vou servir o Senhor, mas eu vou servir com o Senhor com excelência. Eu estou na portaria como obreira, eu abraço as pessoas quando chegam, eu coloco, como eu fico com essa coisa de travar, eu coloco mensagem, aquelas mensagenzinhas que você compra, aí a pessoa chega, eu boto na mão da pessoa, toma aqui uma promessa, abraça e vai. E as estratégias, né? É isso aí, Deus vai te usar no teu molde. Entendeu? Do seu jeito. Fica, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei o que. Deus vai te usar onde Ele te colocou. Vai ter pessoas que eu vou alcançar que não é a pessoa que você vai alcançar. E vice-versa. Entendeu? E o reino é isso. É cada um na sua fileira, cada um no seu chamado. E assim, hoje, eu falei que eu não ia me esconder atrás do diagnóstico do meu filho. Eu sou obreira, eu louvo no coral, eu trabalho no ECAD de mulheres, que é um encontro com Deus que tem na minha igreja, e o meu filho não me impede nada. Vou lá na comissão da OB, vou na comissão de mães atípicas, no projeto A, vou terapia, dou conta do meu lar, e é isso, gente. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me dá estratégia, que eu quero fazer as coisas. Uma coisa Deus colocou no meu coração: eu nunca tive vontade de fazer faculdade. Esse sonho está germinando agora no meu coração. Não sei como vai ser, nem quando vai ser, mas eu sei que vai ser perfeito. E vai ser o tempo que for. Já está aí gerando no meu coração esse desejo que antes não tinha. E tudo aconteceu através de um serzinho pequenininho, que não fala, que não interage comigo, mas através do amor que eu tenho por ele, eu alcancei tantas famílias, entendeu? E é sobre isso, gente. Ele tá com quantos anos? Tá com 6 anos. 6 anos. E aí, às vezes, essa semana retrasada, se eu não me engano, meu marido, assim, ele fica... Tem hora assim que eu revelo umas coisas pra ele que acontecem dentro do autismo que ele não tá preparado, né? O Nicolas, ele fala muito através do olhar. Ele tem um olhar que te atravessa a alma, sabe? Ele tem um olhão assim bonito, expressivo. E aí o Nicolas não fala. Então, quando você está cuidando muito dele, ele tem um momento de... Ele para, aí ele olha dentro de você, aí ele te puxa e fica assim, cara a cara. Sabe aquele olhar tipo assim... Eu sei que você tá fazendo. Tem que estar sensível a essas expressões, né? Você tá conseguindo, mulher. E meu marido tinha dado banho nele, e ele fez a mesma coisa com meu marido. Aí parou, segurou meu marido no rosto e ficou. Eu falei, ele tá te agradecendo. Você tá cuidando dele. Aí o marido ficou com o olho lacrimejando. E assim, cada dia é uma conquista diferente, é uma glória diferente, entendeu? Tem que aprender a ver beleza nos mínimos detalhes. Na minha igreja teve um congresso agora que acabou, que foi Profetiza. E o Nicolas nunca dançou comigo.
E eu sou assim, gente. Ah, congresso infantil? Ah, ele não fala, mas vai participar. Ah, não canta, mas vai estar lá junto com as crianças. Se você não inserir seu filho na sociedade, esse papel é seu, mãe. Não é os outros que vai chegar, vai pegar. Não, traz seu filho, esse papel é seu. E aí você começa a profetizar na vida do seu filho, entendeu? E aí fui pro congresso. Aí tem a entrada, todo mundo brincando, tal, não sei o quê. E o Nicolas, ele é muito mal-humorado, sabe? Ele é minha lixa, porque tudo eu quero fazer. Tudo. E ele me traz. Calma, mulher, não é tanto assim, não. Abaixa aí. E aí o Nicolas me tirou pra dançar. Só que a igreja estava muito cheia, muita criança. Gente, eu tava com uma felicidade tão grande, eu pulando com ele, eu não tava aguentando, sem fôlego, e ele me olhando, pulando comigo, tipo, vamos mãe, vamos dançar, vamos pular, e eu pulando com ele. A minha vontade era fazer assim, gente, filma aqui, meu filho tá dançando comigo, olha, tá dançando. Isso é lindo, né? E eu fiquei entre a cruz e a espada, porque eu filmo tudo, gente, eu filmo tudo. Outra coisa também, eu gosto de postar a minha maternidade atípica, eu posto todo dia, Nicolas indo pra escola, Nicolas voltando, eu só não posto ele em crise, que isso é uma exposição, não acho legal, mas assim, a minha maternidade, a minha visão, eu posto que a maioria das coisas que eu tô fazendo, se o Nicolas tá junto, ele vai sair no vídeo junto. E aí, num determinado momento, uma pessoa tentou me paralisar sobre isso. Porque tem famílias que não entendem. Mas eu sei para que Deus me chamou. Se eu vou beber um copo d'água, um exemplo, eu posto. Não dessa forma, né? Sentido figurado. E eu posto minha maternidade. Aí uma pessoa chegou e falou assim, olha, você tá falando muito sobre você, as coisas que você faz, cuidado, você tá apagando o nome do Senhor, que não sei o quê. E eu fiquei, aquilo, sabe, quase entrou dentro do meu coração. Eu falei, acho que eu vou parar, acho que eu tô demais. Mas aí, na mesma semana, Deus usou várias mães para me chamar no PV e falou, olha, glória a Deus, continua postando a sua rotina, porque quando eu tô para baixo, quando eu tô triste, eu vejo você lá com aquela alegria, com o Nicolas, aquilo me dá força. E é isso que eu quero passar para vocês, que existe vida após o diagnóstico, gente. O diagnóstico não é sentença de morte. Quando você retornou para Jesus, você disse que estava afastada antes de saber que estava grávida. Fiquei 15 anos afastada. Voltei pós-pandemia. Você se batizou com quantos anos? Me batizei com 21 anos. Na juventude, né? Na juventude. E aí retornou depois que teve o Nicolas, né? Isso. Propósito, né? Deus pega, né, o momento certo. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. E esse momento, assim, que você falou assim, que você parou e falou assim, é Deus falando comigo. Eu preciso me consertar e me colocar na presença do Senhor. Faz mais ou menos 1 ano. Assim, eu voltei, né? Mas assim, sobre esse propósito da inclusão, foi no momento que eu fui pro deserto, Querite. Porque Deus queria me levar para isso. E eu estava já na presença do Senhor, mas eu não estava voltada para isso, porque eu estava apegada ainda a mesas que eu estava sentada, entendeu? Deus queria... Não que aquela mesa estivesse errada, não estava. Mas aí eu estava apegada àquele ciclo de fazer aquelas mesmas coisas e eu não ia viver essa vida se eu não fosse pro deserto, se eu não ficasse na solidão. E aí foi um momento que eu fui ao monte com meu marido, subimos ao monte, porque eu fiz 2 campanhas para o meu filho. Fiz 2 campanhas, não só para o meu filho. Uma eu colocou no meu coração de eu subir uma vez por mês, 12 vezes no ano, em prol das pessoas que eu conheço, em prol de família, amigos, tudo mais. Esse propósito era à noite, para que nenhum dos nossos amigos se perdesse, continuasse firme na nossa vida espiritual, né? E o outro propósito, da mesma quantidade, 12 vezes no ano, um mês para cada dia do ano, para o Nicolas. Esse a gente tinha que subir com o Nicolas.
Só que era de dia. A gente subiu um monte de dia com o Nicolas, orava e entregava, descia. E assim, eu já tenho colhido, porque assim, o Nicolas, ele não entendia o que eu falava. Então eu já vejo um milagre assim. Você tem que aprender a ver milagre até nas coisas pequenas, que para muitos é pequeno, mas para mim é enorme, é uma vitória muito grande. O meu filho não entendia o que eu falava com ele. Se eu falasse assim, Nicolas, pega esse celular para mim, ele ia embora, ele olhava para mim e ia embora. Ele não compreendia o que eu estava falando com ele. E aí o que acontecia? Eu orei, parecia que eu peguei uma criança de outro país, que alguém me deu uma criança da Rússia para criar, que ele não entendia meu idioma, era assim. Ele não fazia nenhum tipo de comando, gente. Era como um bebê que andava. Só. Hoje o Nicolas, você fala, pega esse livro pra mim, pega essa caneca pra mim, a fralda, joga no lixo, vem cá. Ele entende que é o livro, ele entende que é a fralda. Tudo. Eu comecei apontando. Ele começou a aceitar os comandos. Depois eu parei de apontar. Eu só falar, eu comecei a fazer o teste. Se eu falar, eu quero ver se ele tá entendendo o que é. Não só pelo aquilo que eu tô mostrando. Hoje ele entende. E não tem essa de tratar, tadinho, ele é autista. Não, eu trato ele como uma criança típica. E assim, as coisas que eu posto, eu gosto de levar um pouco de leveza, né? Eu faço uns vídeos meio engraçados, às vezes, né? Aí tem um vídeo que eu postei, que é muito engraçado. Ele foi no quarto dele, pegou todos os brinquedos e espalhou pela minha sala toda. Eu tava cansada de juntar brinquedo. Eu e meu filho, toda hora. Falei, não, peraí. Juliana, hoje a gente não vai juntar brinquedo, não. Hoje é o Nicolas. Vem aqui, vambora. Bora, meu filho. Eu falo com ele assim. Cata aqui. Pega aqui seu brinquedo, vai guardar. Aí eu vou falando e vou falando com ele também. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de juntar o que se espalhou. Vamos lá, cata tudo. E ele foi catando, foi colocando tudo no lugar. Isso é Deus, né, minha irmã? E assim, beleza não parar para ver uma coisa que eu costumo falar. Eu tô olhando para aquela jarra ali e Deus tá me incomodando de falar isso. Eu já falei isso algumas vezes, mas Deus tá me trazendo à memória. Deixa eu pegar aqui, dá licença. Sim. Você tá vendo isso aqui? Vamos supor, tá um pouco abaixo da metade, né? Mas vamos supor que tá a metade, né? Às vezes, a mãe atípica, ela tem a mania de olhar essa jarra aqui. Você vê ela como? Meia vazia ou meia cheia? Eu era uma pessoa que via que tava meio vazio. Eu não vi isso aqui meio cheio. Eu falei, não, tem outra parte aqui, eu vou ver que isso aqui tá meio cheio. E é assim que você tem que ver. Parar de reclamar, sai da sua zona de vitimismo. Deus tem um propósito lindo, você tem que parar de ouvir a voz do mundo, ouvir a voz de Deus, para que as coisas se realizem. E aí, voltando ao assunto sobre o deserto. Fui para um monte, uma dessas campanhas, lembrei, tá vendo? Fui para a campanha, e meu marido à noite. E um pastor achou eu e meu marido lá dentro do arraial, dentro do monte, e começou a me entregar tudo que está acontecendo agora. Colocou a mão no meu ombro, e começou a falar que ia me tirar de mesas, que ia doer, mas que era pro propósito dele ser cumprido. Gente, eu era uma pessoa que era rodeada de amigos. Sumiu todo mundo, todo mundo. E eu fiquei, gente, é porque eu aceitei Jesus? É porque meu filho é autista? E eu queria ficar procurando resposta. E toda hora, o Senhor tá doendo, Senhor, Senhor. E ali foi, um ano. Fez um ano. Fez um ano já que eu fiquei nesse deserto. Queria só assim, eu sei que a gente tem Deus, mas a gente queria um amigo. Queria um amigo. E eu orei ao Senhor e pedi a Ele, Senhor, tá doendo. Me envie amigos que me levem mais à sua presença. E aí, dentro desse propósito, Deus me apresentou 4 mulheres que são... Uma já não está mais congregando conosco, mas eu levo para a vida, que é a Juliana, a Aline, a Andréia e a Vanessa. E assim, elas não são mães típicas, atípicas, mas elas assim, me abraçaram e me abraçam meu filho, tem um olhar que às vezes, gente, você olha uma mãe atípica, ela tá ali de cara fechada, mas às vezes ela nem tá com cara fechada, que ela tá com raiva do mundo, mas é muita coisa pra pensar, sabe? Ou às vezes não tá pensando em nada. Não tá pensando em nada, é isso aí. Às vezes a pessoa pensa que você é metida,
Mas não é, você tá ali, você tá olhando, mas tua mente tá... Até sabem ver. Ela fala, ih, o celular não tá mais aqui, não. Elas estão conversando. Ih, já saiu, já juntou, desarmou. E a cabeça da mãe atípica é assim, tá conversando, daqui a pouco, ih, esqueci o que eu tava falando, onde é que eu falei? É desse jeito. Aí alguém me lembra, eu continuo de onde eu parei. Como é que foi sua infância, minha linda? Minha infância, não fui criada num lar evangélico, né? Tive um pai que era um pai bom pra mim, mas não era bom pra minha mãe, né? Meu pai, eu sou filha única da minha mãe, mas meu pai já tinha sido casado e tinha 3 filhas desse primeiro casamento. Minha mãe era noiva e meu pai era casado. E aí eles se encontraram com amigos em comum e assim, hoje eu falo assim, meu Deus, eu fui fruto de uma traição, né? E ali já começou alguns processos que eu levei para minha vida que hoje já são quebrados em nome de Jesus, de violência e tudo mais, drogas, enfim, foi tudo bem punk. Eu ouvi de um jovem que também teve o mesmo processo, né? Ele foi fruto de uma traição. E aí ele falou assim, eu só vou saber se eu vou dar certo, se vai dar certo pra mim. Não, eu só vou saber se eu não sou um erro, se der certo pra mim. Então, assim, não é sobre isso, né? Porque tudo é permissão de Deus. Então, o inimigo, ele coloca situações na mente das pessoas. Você é um erro, você é um filho bastardo, você não vai dar certo por isso, tá repreendido em nome de Jesus. Com certeza. Né? Então, Cancelado. tá cancelado isso daí. E ali você foi crescendo na sua juventude. Foi. Aí meu pai batia muito na minha mãe. Naquela época não tinha Maria da Penha, né? Minha mãe chegou a denunciar ele algumas vezes. Depois, antes dela, quando ela não denunciava, sempre foi aquele círculo vicioso. Depois que ela denunciou, ele parou. Mas aí depois ele ficou doente e infartou. Eu perdi ele com 18 anos. E aí tudo aquilo que eu via meu pai fazendo, eu reproduzia nos meus relacionamentos. Eu só parava com pessoas que eram agressivas comigo. Eu achava normal. Porque minha mãe passava por aquilo, eu achava, é assim mesmo. Uhum. Acostumou, né, com essa acostumei. situação. Era normal, você vivia naquilo, achava normal. Aí depois quando eu conheci meu marido, tadinho do meu marido, ele ele sofreu. Eu sofri muito com ele, mas ele também sofreu um bocado comigo. Por quê? Quando eu fui pra ele, eu já mudei de estratégia. Eu falei, peraí, você é eu, agressora. E aí, gente, foi punk. Onde a gente tava, a gente não tinha lugar. Se embolava. Eu só parava de bater nele quando ele puxava o revólver pra mim. Que eu tinha medo de armas. Ou então, como ele era segurança, ele tinha aquela arma de choque. Aí quando ele vinha, eu parei. Era assim. Nossas brigas eram muito feias. Dele parar no hospital. Uma vez a gente teve uma briga tão feia que ele jogou uma mesa de madeira pro alto, a mesa bateu na parede e voltou no dedão do pé dele. Aí deu fratura exposta no dedão. Meu Deus. Aí foi pra posse, teve que fazer cirurgia. Aí... E quando você parou pra pensar e falou assim, peraí, tá errado isso, eu tenho que mudar o meu ritmo, o meu caminho, porque que é isso, não é normal isso. Olha, eu nem sei te falar como é que foi. Foram tantas transformações, eu nunca traí ele. Mas assim, ele me traiu muito, né? E aí eu comecei um ciclo de psicopatia. Eu não conseguia nem trabalhar. O telefone dele era hackeado de todas as formas, tanto no WhatsApp quanto na localização. Eu trabalhava assim, ó, o celular assim, meu computador assim, ó, e eu olhando tudo que ele estava fazendo, com quem ele estava falando e aonde ele estava. Mas achando que era dona da verdade. Mas quando o diabo quer fazer a gracinha dele, não adianta, que ele me cegou. E quando meu marido foi me trair, eu não vi. E com pessoas mais improváveis que eu podia. Pessoas que não estavam na mesa comigo e estavam tendo um relacionamento com ele. E
começou meu processo com o Nicolas. Com o Nicolas. Com o Nicolas. Que aí eu fui parando de beber, porque como que eu ia olhar uma criança que eu tanto queria, tanto amada, sobre efeito de álcool? Não, falei, não, meu filho pode passar mal. Aí eu comecei a enjoar da bebida, vendo ele se afundar mais e começando a descobrir algumas coisinhas aqui, algumas coisinhas ali da traição dele. E chegou a um ponto, gente, eu cheguei a ir até na religião africana, matrizes africanas. Eu mesmo tendo sido evangélica antes, eu tinha um pensamento totalmente equivocado. Eu falava assim, cara, eu não tô no caminho do Senhor, né? Já que eu não tô no caminho do Senhor, o diabo pode fazer o que quiser comigo. Então, se eu tiver ajudando ele não vai fazer nada comigo. Olha só, que loucura do inferno isso. Então, eu comecei, não fiz cabeça, nada disso, não. Tipo assim, é um trabalho para acalmar ele. Aí eu ia lá e fazia. Aí falava, um negócio que rege você, não sei o quê, para você ficar mais calma, faz aquilo outro. Aí, antigamente eu trabalhava com negócio de meta, e aí eu fazia trabalho para ser a primeira, bater a meta. Era bem sujo, né? Mas, enfim. O inimigo, ele cega a gente, né? Cega você acha que está evoluindo, que você está crescendo, exatamente. Só está se afundando. Um abismo chama outro abismo. Exatamente, né? porque assim, ele te engana que está te dando aquilo ali, mas você não está vendo que a outra área da tua vida está afundada. Porque assim, ele está fazendo aqui, mas outra coisa tá em ruínas aqui. Você está achando que tá conseguindo tudo o que você almeja. E você percebeu que ele talvez, o seu esposo estava cansado já daquela situação de vocês dois, pediu um filho, que queria um filho, e você, não vou dar o filho porque você trabalha, né, nessa profissão. Então, olha como é que Deus fez. Permitiu ele ser baleado, né? Uhum. E aí ele ficou encostado, mas já sabendo, né? Porque Deus, ele já conhece tudo o que vai acontecer conosco, claro que ele é o soberano. E ali, não, vou dar algo para eles que vai mudar a vida deles. Restaurou o seu Restaurou casamento, através do Nicolas. Isso aí. Um presente de Deus, né? E aí... Precisava parar vocês, né? Exatamente. Precisava frear vocês. Ele foi primeiro pro encontro, né? Eu fui depois. Ele foi primeiro e não queria ir. E eu queria que ele fosse primeiro. E aí ele, na semana dele, não vou não. Deu assim. Aí eu falei, meu Deus, é a última coisa. Eu falei com Deus, que eu primeiro tentei todos os caminhos errados, né? O último, que era o certo, que é o do Senhor, eu tentei por último, a loucura. E aí, meu amigo tentou convencê-lo, o Jó, e ele falou, não vou mais não, que não sei o quê. Aí um dia, eu falei, não vai. Ele tinha dito numa sexta. Quando foi no sábado, sentei com ele de manhã, começamos a conversar, mas não foi nada assim planejado de eu tentar convencê-lo. Uma coisa que não acontecia, a gente conversar. Nossas conversas começavam até numa conversa, mas acabava em briga. E nesse dia a gente conversou. Eu comecei a evangelizar ele ali, sem mesmo estar na presença do Senhor. Falei para ele, para ele ir e tal, não sei o quê, que Deus ia restaurar, que era a última coisa. Eu não me recordo muito como eu falei com ele. Mas eu era uma pessoa muito assim, ó. O meu dinheiro era meu dinheiro, o dinheiro dele era meu e dele. Então ele tentou usar disso para não ir. Ele falou, eu só vou pecar se você pagar para mim. Tá bom, eu pago. E aí ele foi. E eu ainda não tinha passado pela ECAD, nós já estávamos frequentando a igreja, já tinha aceitado a Jesus. E aí ele foi. E ele era uma pessoa assim, que ele sempre orava a Deus. Mesmo a gente não estando na igreja, ele orava, sempre foi um homem de oração. De acordar de manhã, ajoelhar, entregar a vida dele, tudo mais. Mas ele não acreditava no sobrenatural de Deus. Ele não acreditava em dom de línguas, não acreditava em nada disso. Ele achava que a pessoa ficava inventando isso. Quando ele foi pro ECAD, voltou ele.
E hoje é um homem de oração, Glória a intercessor Deus. da casa do Senhor, Glória a Deus. evangelista, e já tá fluindo assim, começou assim, tudo foi... Deus é maravilhoso. Ele já foi para Ilha do Marajó, que ele gosta de missão. Ele nasceu para isso. Vai igreja na rua, já foi para... O sonho dele é ir para Moçambique. Mas Deus vai preparar. Deus pegou 2 improváveis e uniu, porque quem olhasse assim, ih, não vai dar em nada disso daí, vão se matar. Exatamente. Né? E Deus pegou os improváveis e trabalhou e está trabalhando ainda, né, minha irmã? Exatamente. Deus é maravilhoso, né? O seu filho se tornou uma pedra ali fundamental ali para a união, né? Para vocês aprenderem a ouvir, né? Ouvir também um ao outro, não somente a voz de Deus, a Exatamente. priorizar a família. Exatamente. Exatamente. E assim, eu queria falar mais uma coisa sobre o ID, né? Que assim, eu recebo muita mensagem de mães que falam: ai, na minha igreja não tem inclusão. Minha irmã, a inclusão começa em você. Se não tem, vai começar em você. Deus já falou isso comigo uma vez. Uma vez eu falei: ai, como é que eu vou pra igreja tal se lá não tem? Vai pra igreja tal. Não tem, sim. Vai começar em você. E em você. Por quê? Hoje eu entendo o meu chamado, porque às vezes eu achava que, antes de eu entender o que era o autismo, eu achava que Deus estava me castigando. Porque ainda tem essa. Quando eu era mais nova, antes de eu conhecer meu esposo, eu fiz um aborto. E eu achava que era consequência. Como eu calei a voz do meu filho, né? Deus me deu um filho que não ia falar. Mas eu não via que era o propósito de Deus me chegar nessas clínicas, nesses lugares onde tem mulheres que estão caídas, sem esperança. Porque assim, gente, não é errado o que as igrejas fazem. A gente tem que fazer o ID, ir nos hospitais, ir nos presídios, moradores de rua, favela. Não é errado, é ok. Mas dentro de clínicas, de terapias, precisa de alguém para fazer esse ID, entendeu? E nada mais que uma mãe que está passando por aquilo, chegar perto da outra, senta. Tem mãe que nem te dá vazão de você chegar perto, que ela está tão amargurada, sabe, com tantas feridas. E aí você vem com todo carinho, vai chegando, conforme a pessoa vai te dando abertura, e ali você vai deixando Deus trabalhar. E o seu jovem filho que tem 18 anos, como é que ele é? Então, Está na presença do Senhor? Não está na presença do Senhor. E isso também, já fui confrontada sobre isso. Eu ficava me culpando por ele não estar na presença do Senhor, achando que eu estava fazendo alguma coisa errada, que era culpa minha. Porque eu achava que eu estava dando alguma brecha, alguma coisa do tipo assim. E, gente, tem pessoas, tem muitas famílias que... Eu conheço pastoras que passa esse processo. E se acha que ela não vai querer que o filho dela esteja na presença, lógico que vai. Mas tudo é um processo. O meu filho mais velho, ele não é filho do meu marido. Ele é filho do meu primeiro casamento. O pai dele, ele era pastor. E dentro da vida dele de pastoreado, ele contraiu HIV. Porque ele se envolveu com a pessoa, lógico, quando você está sozinho, você vai conhecer alguém, você vai se relacionar com alguém e tudo mais. Só que as pessoas que estão na igreja, elas têm uma mania de achar que todo mundo que está na igreja é santo. Só que a pessoa tem um passado, entendeu? E aí, essa pessoa, ela não era uma pessoa ruim. Ela simplesmente, ela também já tinha tido um marido, e esse marido passou para ela passou para ele. Ela não falou para ele. E ele não sabia. Aí na pandemia, ele pegou a Covid, ele também não sabia que tinha. Ele pegou a Covid, na Covid... Se manifestou. Se manifestou. Aí se manifestou daquele jeito que... E até nisso Deus me usou. Porque precisava de alguém, porque assim, a gente tinha um ótimo relacionamento. Eu, ele, meu marido. Não tinha essa de ciúme, não tinha nada disso. Então, quando precisou de alguém para
ficar com ele no hospital, meu marido autorizou. Eu fui lá e a gente precisava de liberar perdão um pro outro. Isso é muito sério, gente. Porque antes dele ficar doente, ele atrasou boas pensões. E o meu marido, que cuida do meu filho desde 2 anos. Então, na minha cabeça, ele atrasou a pensão, porque ele era um encostado e tudo mais. Aí teve um dia, eu não estava com vida com Deus, ele foi lá em casa para ver meu filho, eu arrasei com esse homem, ele já sendo pastor. Aquele homem não me falou nada, ele só me olhou com um olhar de tristeza, e eu em cima da minha arrogância, apontando o dedo na cara dele. Que você não tá acostumada, não. Gente, eu acabei com a vida aqui. Mas na hora, eu senti que eu tinha ferido ele. Só que eu não queria demonstrar, que eu sou toda grandona, né? Aí ele olhou para trás, e eu lembro assim, nitidamente, ele indo embora, olhando assim, sabe? Eu sentia a dor dele indo embora, assim, olhando assim, das coisas que eu falei para ele, que eu peguei muito pesado. Então, quando veio a situação dele, né? Que só um milagre, que era bem, bem grave do jeito que ele ficou, eu estava trabalhando, eu falei, meu Deus, eu preciso de ir lá pedir perdão a ele. Mesmo eu sem estar na igreja, eu sentia isso. E aí eu saí do meu trabalho, meu marido estava trabalhando, fui até ele, fui pra posse, ele estava na posse. Fiquei de 6 horas da tarde até 9 horas da noite tentando entrar na posse. Falei, daqui eu não saio, porque não era horário de visita. E ali eu querendo ver contato, porque alguém que me colocasse lá dentro, eu não consegui ninguém. Aí sabe o que eu fiz? Fui até assistente social, expliquei a ela a situação. Aí ela falou assim, olha minha filha, eu acredito em tudo isso que você tá me falando, mas eu vou até ele, vou perguntar a ele se ele autoriza você a subir. Porque tem muita gente que fala isso, mas é porque é uma ex que também contraiu, quando chega lá quer espancar essa pessoa, quer bater, achando que é uma provável infectada. Só que eu tava tranquila, porque tinha muitos anos que eu não estava com ele, e eu tinha o Nicolas. Então, quando você tá grávida, você faz o teste de HIV pra você ver se tá com AIDS ou não. Então, isso aí nenhum momento passou pela minha cabeça. Subi no quarto, fui até ele. Gente, aquele homem, ele tinha mais de 130 quilos. Ele tava só pele e osso. Meu Deus. Pele e osso. E assim, parecia que passou pra coordenação motora dele, porque ele ficou todo... Parecia uma pessoa que tava... Atrofiada. Ele não conseguia nem falar direito. E assim, um olhar meio desatento, né? Aí eu falei assim... sabe quem sou eu? Porque eu senti assim, o olhar dele, sei, você é mãe do meu filho, você é mãe do meu filho. Eu falei pra ele, me perdoa daquele dia. Ele, não tem nada que te perdoar, não sei o que lá. Eu falei, olha, se precisar de mim, eu vou vir ficar com você. Aí fui até a família, me voluntariei pra ficar com ele. Quando chegou um dia da minha folga, eu fui passar o dia com ele. E naquele dia, Deus já falou comigo ali. Tudo isso na pandemia, várias coisas foram reveladas, né? E eu fui lá para ficar com ele. Ele não conseguia comer, porque estava sem coordenação motora. Ele dependia de alguém para colocar comida na boca. E aí eu falei assim para ele, fiquei com ele lá, tudo bem? Ele tudo. Falei, chegou o café da manhã, vamos sentar para tomar o café da manhã. Quando eu sentei ele, e ele estava numa enfermaria, aquilo já me impactou, que eu estava de máscara, né? E aí já veio aquela vontade de chorar que para aqui, né? Porque quando eu sentei ele levantou um clamor, uma oração por todo mundo daquele quarto. Em nenhum momento ele falou, Senhor, me cura. Aquilo ali já me impactou, porque ele pediu cura para todo mundo e nem lembrou dele. E aí foi o decorrer do dia, ele falou assim, queria te pedir perdão. Então foi um perdão mútuo. Primeiro eu pedi a ele, pela época que eu fui casado com você. Eu não fui um bom pai nem um bom marido. Aí eu falei, não tem nada que perdoar. E ali foram se passando as horas, e ali ele ficou entre o natural e o sobrenatural. Teve uma hora que ele me chamou e falou assim pra mim, vem cá. Aí eu, oi, diabo está se revelando pra mim. Eu falei, ora. Eu sem estar na presença do Senhor, eu falei, ora a Deus.
Aí ele falou pra mim que vai colocar comida na minha mão e a comida vai sumir. E assim foi o final dele. Porque no hospital, as enfermeiras colocam a comida lá. Mas você tem que comer sozinho. Então a comida chegava, a comida saía. Se não tivesse alguém com ele. E aí teve um dia que nesse dia que eu fiquei com ele ficou muito olhando pro canto. E eu falei pra ele assim, você quer que eu faça alguma coisa? Tá sentindo dor? Fala alguma coisa. Pode pedir qualquer coisa. Ele olhou pra mim assim, qualquer coisa de verdade mesmo. Só quero partir. Nossa, aquilo acabou comigo. E eu tendo que, sem força, dar força pra alguém. E passaram-se passou alguns dias, dali ele parou de falar, parou de interagir. Eu fui no próximo sábado vê-lo e ele estava sem responder, igual um passarinho. E ali eu fiquei, meu Deus, eu não tô aqui à toa, Abri o olho dele para ver se ele acompanhava o olhar, não acompanhava. Mas eu tenho entendimento que ele estava ouvindo, ele só não conseguia ordenar o corpo. Expressar, né? Porque quando eu falei com ele, falei, eu tô aqui, cheguei pra ficar aqui com você hoje. Ele fazia movimentos de que queria levantar da cama, só balançava os ombros assim. Aí eu, não, pode ficar calma, eu vou ficar aqui. E quando eu calava no quarto, ele achava que eu tinha ido embora. Ele fazia movimentos de que queria levantar de novo. Eu, não, tô aqui, não fui embora ainda. E aí, Deus, ele usa quem ele quer, onde ele quer, a hora que ele quer. E veio uma vontade de falar pra ele assim, que hoje eu vejo que é o Espírito Santo de Deus, que mesmo eu estando fora, ele usa quem ele quer. Sim. Eu abaixei nos ouvidos dele e falei assim, eu não sei o que está acontecendo. Mas se você tiver que fazer algum concerto com o Senhor, o momento é agora. Fiquei com ele mais meia hora e fui embora. Naquela noite ele faleceu. Então acredito que ele me ouviu e se ele tinha alguma coisa para ele fazer esse concerto, ele Sim, fez. Preparou, né? Isso aí. Ou seja, né, o teu filho foi criado com o teu atual marido. Né? Isso. E aí, mas o pai era presente. Então quando ele viu que o pai era um pastor e morreu dessa forma, Na cabeça dele. ele acha que Deus é culpado. Mas as suas orações vai fazer com que as sementes, né? Tem semente, né? Ainda vai amadurecer. Exatamente. Tem muita coisa pra Meu marido dizer, senta sim. com ele, conversa, Sim. explica. A gente tá sempre Sim. tentando. Como foi falado aqui, né? Você e sua Até casa todas as servirá ao coisas. Senhor, Em minha irmã. nome de Em nome de Jesus. Jesus. né? Aleluia. Nós vamos caminhando aqui já pro fim, né? Sim. E eu queria que você deixasse uma palavra e uma mensagem para essas mães atípicas aí que vão assistir o seu vídeo. Eu costumo falar que sou mãe improvável, né? Que se tornou provável, né? Como diz o podcast. Mas eu vou falar sobre o que eu vivo. Eu gosto muito da passagem da mulher sunamita, né? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Tudo é possível que crê. Eu creio que o meu filho vai falar, que o meu filho vai interagir, que o meu filho vai conseguir alcançar os marcos de desenvolvimento. Mas eu também, se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele também é Deus. Glória a Deus. O que a gente tem que pedir ao Senhor é a medida do dia. É a medida daquele dia. Senhor, quero a medida para hoje. Hoje está difícil. E Ele vai te dar a medida daquele dia. E Ele vai fazer que em meio a essa tempestade você encontre a sua calmaria. E vai aprender a fazer como eu, a dançar na guerra. Vocês têm noção do que é dançar na guerra? É o caos instalado e você está dançando, você está declarando, você está adorando ao Senhor. Que você não tem que ser você só quando tudo vai bem. Então quero deixar isso para você. A vida após o diagnóstico, você não é o que dizem que você é, o que seu filho é. Busque, volte para o caminho do Senhor. Resgate a sua identidade de filha. Ele está te esperando. Não viva o raso já não cabe mais a gente.
busca o profundo. Deus quer ter intimidade. Deus quer usar, assim como Ele está usando a minha maternidade para atingir outras famílias, Ele quer usar a sua. Para de olhar para a tua dor. Olha para o alvo. Ele está te esperando de braços abertos. Se permita. Saia dessa zona de vitimismo. Deus não se agrada disso. E vem por Jesus. Coisa linda, né? Glória a Deus. Aleluia. E aí, Carla de Deus? Eu tô maravilhada. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo Pra confundir pra essa. confundir as sábias. É desse E prova jeito que aí. tudo é possível, né? Tudo. Basta querer, né, minha irmã? Não tem essa de, vitimismo. Não, se levanta e vambora. Senhor, me deu isso? Tô aqui. Eis-me aqui. Envia-me a mim. É desse Isso aí, jeito isso aí. aí. Agradecimentos, Ai, né? Você gostaria de agradecer alguém? Deixar aí uma mensagem para alguém que vai estar assistindo aí? Agradecer. Gostaria de agradecer a todo mundo que torce por mim. Gostaria de agradecer aos meus pastores, a minha liderança, as minhas amigas, que eu tanto orei para que Deus enviasse, e Deus me enviou. 6 atípicas e 4 típicas. E só agradecer. E peço que me sigam nas redes sociais, né? Úrsula Amada. Lá você vai ver minha rotina. Na minha bio tá o Instagram da Comani, da Comissão de Mães Atípicas, e o Instagram do Projeto Atos 24. Isso aí. É isso aí. Então vamos. Ative. É desse jeito aí. Então, gente, eu vou deixar tudo na descrição aí do vídeo. Acompanhe, siga, acione o sininho. Continue nos acompanhando. Agradeço muito a você que nos acompanhou até aqui. E você, mãe atípica, não permita que a limitação do seu filho te limite. Deus tem mais para você, tem mais para sua casa, tem mais para a vida do seu filho. Permita, se permita, tá? E olhe para Cristo. Busque ao Pai enquanto você pode achá-lo. Amém? Então Até é a isso próxima. aí. Até a próxima. Beijos. Até o próximo Improvável.